quando olhamos para os grandes palcos, para os cartazes dos eventos, para os lugares de liderança, quase sempre vemos as mesmas cores, os mesmos rostos. É um padrão? Se eu falar disso, será que vai trazer cancelamento? É vitimismo? É mimimi? Quem ganha? Quem perde? Será que vai me diminuir a agenda ou vai abrir espaço para uma geração que está vindo? A conversa de hoje é sobre representatividade, 2 pontos, escurecendo o que sempre foi claro demais. Tá no ar, o Diz Aí Preta. Chega mais que o assunto aqui é quente, comigo é riso e a realidade é diferente. Tem gente que chora, tem gente que ri, tem muito assunto guardado que vai sair daqui. Psiu, vem cá rapidinho. Diz aí, preta, solta a voz que a gente escuta, diz aí, preta. Eu tenho fé absoluta. Solta a voz e o povo quer saber qual papo de hoje vai ser. Robert Lucas! Fala, galera! Tristão Marques! E aí, galera, tudo bem? Mata o problema, quem resolve o meu dilema, você. Meninos, sejam muito bem-vindos. Quero começar sabendo um pouquinho de você. Estourou a música recentemente, o nome da música é Ele Faz? Ele faz o que ninguém faz. Tem que fazer a dancinha, tá? Eu vou fazer. Pelo amor de Deus, a gente vai fazer. Final desse programa aqui, prometo. A gente vai ensinar a dancinha e vai me ensinar a dancinha também. Pronto. Ah, eu tenho E molejo. a galera que tá assistindo também, ó. Eu tenho swing. Ah, Que isso, sabe, cara? né? É uma coisa Aqui é Get Scrag, negado. Aqui é um negócio de... já tem um olho. Da onde vem suas referências? Então, minhas referências, assim, desde criança, eu sempre escutei muito de tudo, né? Tanto do gospel quanto do secular. Então, eu lembro que uma fase da minha vida, eu escutava muito Ed Mota. Escutava muito, foi aí que eu aprendi melisma. Eu sou viciada em fazer o instrumental do negócio do Ed Mota. Eu acho que ele canta demais, mas eu escuto uma música do Ed Mota e eu fico... É muito bom. É o melhor jeito de você saber assim, eu tô arrasando. É muito bom. Mas da onde que ele tira? Só ele, velho. É muito Só bom. ele. Aí era Ed Mota. Aí eu curto muito Álvaro Tito. Nossa. Ícone. Principalmente Ícone. pra Ele Faz. Foi uma Ícone. referência imensa. Eu queria muito poder ter a oportunidade da gente fazer Ele Faz junto. Ia ser incrível. Você e Álvaro Tito? Álvaro Tito, meu amigo produtor que produz Álvaro Tito também. A gente ia se encontrar, não deu certo se encontrar no mesmo dia. Droga. Álvaro Tito, pelo amor de Deus. Ele faz, você faz, nós fazemos. Conjuga o verbo. Ele faz, ele fez, tu faz. Vamos pra frente. Então, Álvaro Tito, Thales, Eli, Marquinhos Gomes. Eu percebo que você bebe de uma fonte... eu lembrei de muito de preto no branco. Sim. Muito sugestivo, preto no branco. Pegou Mas filho. também a referência gringa tem? Tem demais, assim. Do nada não te chamam de Bruno Mars na rua agora, não? Nossa, a galera, antes era The Weeknd, né? Ai, The Weeknd do gospel. Eu ficava, gente... Eu até brinquei com isso, fiz uma paródia com uma música do The Weeknd. Aí agora que veio a dança, esquece The Weeknd. Agora é Bruno Mars. Agora é Bruno Mars. Bruno Mars do gospel. É Bruno Mars não sei o quê. E a galera fala muito. E teve um caso interessante, velho. Que eu fiquei, não é possível que isso é real. Teve uma idosa que ela comentou assim, nossa, você um dia tá cantando com uma satanista num clipe e no outro dia você está cantando numa igreja. Ela achou que era Bruno Mars, a satanista é a Lady Gaga. Eu falei, caramba, moça, eu não sou Bruno Mars não, ela tava jurando por Deus. Eu já meti Ela inglês. tava jurando. Eu já respondi inglês aqui, já meti pra ela, no, I don't know. Aí eu só falo o que eu sei, que é verbo subir e os negocinhos mais pra frente. Mas tô fazendo um curso. Aí o pessoal falando, nossa, ele não é o Bruno Mars, ele não é o Bruno. Enfim, mas a galera às vezes... Às vezes, quer que você seja. Eu sou todo mundo, menos Robert Lucas. Eu sou todo mundo. Robert Lucas. E você? Cara, Tristão Marques. Tristão Marques. Tristão é nome?
Na verdade, é um sobrenome. Seu sobrenome é o meu Tristão. sobrenome, sim. Você não é feliz. Gente, que é isso? Então, aí é que Você tá. não aceitou Jesus? Eu aceitei. Mas tá tristão? Eu vou manter Tristão até, sabe, tipo, a morte. Cristão por fora, Cara, dentro. por dentro eu sou muito alegre, eu sou expansivo, Glória a eu Deus. sou, Não tem como, sabe, né? Conhecer amor. Jesus e ser triste. É. Só O que quando vem boleto. Ou quando a gente é mulher e tem Nossa. TPM, um período no mês, a semana, a gente fica tristão. O boleto me deixa muito tristão, muito mesmo. Pega. Mas, cara, é assim, tipo, o meu nome é Elber Tristão Marques. Aí sempre ficou Elbert, Weber, Elder, ninguém nunca acertava meu nome. Aí eu falei, cara, eu tô indo pra esse ramo artístico. Eu vou tirar o meu nome e vou deixar só o sobrenome. Todo mundo vai lembrar do Tristão. E ficou Tristão Marques. E sua veia artística? O que é que você bebe? Qual é a sua fonte? O que é que você faz? A minha veia artística veio do cristão, assim, tipo, veio da igreja. Eu sou cristão desde criança. Cara, a enfim. igreja é uma porta de entrada pra arte muito legal, né? Sim. Porque ali no meio da igreja você tá ali, às vezes você é criança, às vezes você tá com sono, você não quer nem estar, mas você tá na escola dominical e do nada você aprende a tocar um violão, do nada você tá no Sim. grupo de dança. Você canta. Eu, quando era criança, ia pra assembleia pelo entretenimento. Amava. É doido. As meninas não queriam me colocar no grupo de dança, eu dizia, eu vou! Me deixavam no banco. Olha só. Não pode. Mas daí não, muito espalhafatosinha. Mas a gente tem esse costume mesmo, né? De ser a ovelha negra da Família. entendeu? Vamos falar sobre isso. Mas começou aí, né? E essa vontade, né, de ir pro ramo da dublagem, do teatro. Você é dublador, Assim, você é a voz do... Então, eu faço a voz de vários desenhos hoje em dia, vários animes. Sabe? Então, assim, tem Murakami, Shirojô, tudo nome japonês que, né? Ah, não, peraí. Eu quero entrar no assunto principal, mas, por favor, faz uma voz pra gente. Ah. Não, uma voz só. Faz. Uma Faz. vozinha. Vai. De um personagem meu, O que você quiser. o que eu quiser. O que quiser. Tá, qualquer coisa. Bem caricato. Tá, vai aí uma homenagem a Orlando Drummond, que já não está mais entre nós. Cuidado, gente. Mas ele Cuidado. ele Olha, era, brincadeira com essas coisas. ele era a voz do Scooby-Doo. Nossa. Como é? Vamos ver, calma. Sofia é só o fantasma e oi, o Scooby-Doo. Mano, é muito igual. Muito igual. Sempre amei isso. E como seria o Scooby-Doo evangelizando alguém? Nossa, vai. Estou aqui hoje com Robert Lucas. Viemos aqui conversar com a Preta e precisamos converter essas pessoas que estão nos assistindo. Ó, você aí, vá se converter porque Jesus está voltando, aleluia. Aleluia! Muito bom, velho. Muito bom. E puxando esse gancho da veia artística na igreja e de tantas coisas que a gente aprendeu durante a nossa caminhada cristã, com altos e baixos, erros e acertos, eu posicionada, digo que uma coisa é ser cristã, outra coisa é ser posicionada. Posicionada mesmo eu tenho alguns poucos anos, mas de evangelho, de caminhada, eu fui me formando ao longo da vida e aprendendo, né? A gente aprende muita coisa nesse cenário, nessa via artística. A igreja é um lugar que é um organismo vivo, onde a gente estuda e conhece pessoas e trabalha artisticamente. Isso é muito bacana. Sim. E contribui para o que a gente se forma no futuro, né? Com certeza. Mas o cenário, às vezes, me pareceu um pouco cruel. E eu falo, e é um vespeiro mexer nisso, né? A gente, às vezes, não quer falar, ou muitos não falam, mas acontece. Eu já me senti, ainda mais, eu tô com 32 anos, vamos botar aí há 20 anos atrás, 22 anos atrás, não me via fazendo parte, por exemplo, de uma peça da igreja em que eu pudesse representar o anjo. Uhum. E hoje a gente fala um pouco disso, mas ainda não se fala como deveria. Vocês conseguem ter essa percepção? Sim. Vocês já vivenciaram isso, viram isso e conseguem discorrer sobre isso aqui comigo? Sim. Eu acho muito delicado, né? Acho muito... São muitas camadas que se envolvem. Eu queria saber o que é que vocês acham sobre isso, sobre esses lugares embranquecidos onde a gente foi criado e aprendeu que a gente não poderia ser. Não poderíamos ser o anjo, não poderíamos representar o papel de Jesus, não poderia, e acabávamos querendo ser o outro,
né? Se vestir como outro, estar como outro, sem a nossa própria identidade. Isso lhe atravessa? Então me atravessa um pouco, eu lembro muito da minha infância, assim, né? Porque o meu lado era mais com o meu cabelo, né? Então, tem um cabelo crespo. E quando eu era criança, eu via que algumas pessoas ficavam olhando muito pro meu cabelo e querendo meio que eu alisasse, até mesmo dentro da igreja, sabe? Ouvi muita coisa de pessoas dentro da igreja falando do meu cabelo e tal. E eu lembro que eu era criança e pedia muito pra minha mãe alisar meu cabelo, pra eu fazer parte de um certo grupo, pra eu ser aceito por um certo grupo. E até muitos comentários de pessoas evangélicas e crentes me fizeram acreditar que meu cabelo era um cabelo ruim. E eu falo isso porque eu sofri quando era criança, porque eu comecei a passar relaxamento com 8 anos, então feria meu couro cabeludo, mas eu tava lá sempre. Então, tipo, eu acordava com o couro minando, sabe? Sangrava. Então, Mas se submetia me pra submetia a poder... isso. Não, hoje eu vou fazer parte daquele grupo ali. Sim. Eu vou me sentir parte. Sim, e eu fui além, porque eu sempre tive muito cabelo. Mas eu resolvi raspar meu cabelo pra usar prótese capilar lisa. Então eu fiquei careca e usei uma prótese capilar lisa porque eu queria meu cabelo liso e tal. É interessante E- você tocar nesse ponto, porque hoje eu uso vários cabelos. Me perguntam assim, Preta, você tem quantos cabelos? Eu digo, meu amor, eu enjoo de cabelo. Todo mês eu tenho um cabelo, quase toda semana, porque eu acho o auge. E aí entram nessa questão. Mas peraí, você como mulher preta, e você sempre fala sobre isso, você está usando cabelo alisado? Aí eu já apareço com cabelo cacheado no outro dia, a pessoa já buga um pouco. Aí, esse programa aqui, essa temporada, esse é o último episódio, mas eu tive vários cabelos durante ele. Só que a questão não é o alisar o cabelo, é o porquê você estar alisando o cabelo. isso que eu falo. E a resposta que eu dou é: eu sou uma mulher tão preta que eu tenho o cabelo que eu quiser. Não venha mandar no meu cabelo, não, senão. Ai, ai. Entendeu? E é isso que eu falo. Eu falo assim, se você quiser mudar, mude porque você quer mudar, não pelo outro, sabe? E quando eu era criança, adolescente, eu sentia que eu gostava do meu cabelo. Não. Eu olhava e via aquilo ali, achava legal. Ele era mais cacheado, então eu curtia, gostava. Só que quando eu chegava junto de umas certas pessoas, era uma galera, eram uns caras que tinham cabelo mais liso e tal, aí ficavam fazendo piada com meu cabelo, enfim. Você mexia frequentava a igreja pequeno já? Sim. Sim? Sim. Quando você era pequeno, você via peças, movimentos na igreja, Sim. e você sentia que podia fazer Jesus? Não. Não sentia. Porque a gente é condicionado a isso, né? Principalmente antigamente, a entender que Jesus era um cara branco, do cabelo liso, do olho azul. Né? A gente via isso em algumas emissoras, enfim. E então eu olhava assim e falava, beleza, tem Jesus lá, mas eu queria tanto fazer esse papel, queria tanto estar ali, queria representar isso, porque ele me representou, né? Então, por que eu não posso representá-lo? Sabe? Então, isso me atravessava demais. E geralmente o que diziam você não tem o perfil. Exato. Então que perfil é esse? A grande questão é trazer Jesus como o belo. Então, tudo que é belo, ele sempre é trazido para um cenário embranquecido. Quanto mais branco, quanto mais europeu, quanto mais o olho claro, quanto mais liso, melhor. Isso se aproxima do belo. Como a nossa estética aqui é uma estética linda, bonita, cheia de borogodó. O mundo e o preconceito e esse racismo estrutural que há dentro e fora da igreja aproxima a nossa estética da não beleza. Sim. Sim. Então, como assim você vai fazer um papel tão importante? Não faz o perfil. E quando a gente se questiona ou questiona o outro dizendo qual é o perfil, a pessoa fica assim, até sem saber responder. Sim. Porque, na verdade, ela não vai dizer que é racista. Porque, na verdade, ela nem sabe, talvez, que seja racista estruturalmente. Sim. Como eu, talvez, já fui, né? Assim, não sem saber, mas tive atitudes racistas comigo por causa de todo esse sistema. Isso é muito delicado, né? Sim. Eu já tive atitudes racistas, e isso foi até recente assim, 3 anos atrás. Eu cuidava da célula infantil da minha igreja, eu era o tio da salinha, né? Então, foi um tempo muito... O tio da salinha. Da salinha. Explica pro pessoal que tá em casa o que é uma célula.
Tem nada a ver com ciência, fotossíntese, Não. mucosa. Célula é um tempo ali que a gente se reúne com os irmãos, que é fora ali do culto, né? Dia de domingo e de quarta-feira. É uma coisa mais à parte, né? E que tem muita comida. Tem Deixa que eu vou comida, dizendo a vai ele. falar. Comida, só que no meu caso era com criança, né? Então tinha criança de 5 até 14 anos. E qual foi a atitude racista que você teve? Então, eu sempre gostava de trazer coisas novas e coisas muito visuais pra eles, né? Uhum. Então eu quis fazer avatares de cada um, Uhum. junto de Jesus, que seria um avatar. Uhum. Aí eu fiz o avatar de cada um branco, um preto, um loirinho, um cabelo tal. Só que quando chegou em Jesus, eu coloquei um Jesus brancão. Aí eu parei e falei assim... Eu me deu vontade de colocar um Jesus preto. Aí eu falei... Nossa, mas como é que eu vou explicar para as crianças isso? Porque elas cresceram vendo um Jesus branco. Eu vou Sim. colocar um Jesus agora preto. Aí eu fiquei pensando. Aí eu falei, não vou botar nem tão branco, nem tão preto. Vou colocar ali meio termo. Um Guaraná. Um Guaraná. 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 Aí eu olho e penso, mano, era pra eu ter feito um Jesus preto e ter trazido essa pauta. Não de coisa militante, mas algo que realmente é a gente. Porque tinham crianças pretas E ali. aí você era... toca em um ponto. Muitas pessoas dentro desse sistema evangélico não querem falar sobre isso. Por quê? Falar sobre questões raciais, pautas raciais dentro desse sistema lhe coloca como se você estivesse defendendo uma bandeira ou um partido. São questões sociais. Sim. Jesus era um grande cara que defendia, que falava de questões sociais, de saúde pública, de cuidado com o outro, de preconceito. Então, assim, eu preciso estar à frente também dessas questões que trazem dor, porque eu preciso trazer cura. Sim. E a gente precisa falar sobre isso. Não é sobre bandeira, não é sobre partido político, é sobre ser humano, cara. Sim. Sabe? E eu agradeço vocês estarem aqui hoje, tendo voz e falando sobre isso. Porque a gente se coloca no lugar de exposição. Uhum. Ah lá, aí vai. Certeza que ali elege fulano. Ou certeza que ali gosta de cicrano. Meu amor, dane-se. A gente tem que fazer a nossa parte. Exato. Né? Que é Exato. cutucar e botar o dedo na cara. É, e nem é sobre isso, né? Sobre, né, tá aqui e levantar essa bandeira. A gente veio no carro conversando Sim. e assim, Jesus, ele é Deus, né? Assim, descrito na Bíblia, ele é mais parecido com um negão do que com um branco. Fala que o cabelo é como lã, fala que a pele é como prata. Ó, você risca aqui, ó, que eu não passei um creminho, você vai ver eu ficando cinza, igual prata. Então assim, ele tem características de negão. Por que ele não pode ser negão? Entende? Você já sentiu que sua presença incomodou em alguns espaços? Sim. Tem exemplo? Aham. Em estúdio mesmo. Em Estúdio. É. Assim, quando eu vou gravar em algum lugar, né? Um estúdio grande, que eu costumo ir, tem gente que olha de lado. Talvez É um cenário artístico especificamente, da música, estúdio. Você vê os grandes nomes, os grandes poderosos, os chefões que estão movimentando aquele lugar. É um cenário embranquecido. Sim. E aí você sente essa... que às vezes, sabe... Uhum. Eu sinto bastante isso. E assim, eu tava conversando com um cara recentemente também, em um estúdio que eu costumo ir. E a gente falou, cara, tá sendo difícil, porque o mercado não tá aquecido. Aí ele falou, cara, tá aquecido, mas para outras pessoas. É muito fácil. Quando você faz qualquer voz, você faz uma ponta. A gente chama de ponta, né? Lá em questão de dublagem. É muito fácil você fazer uma ponta. Ser o preto ponta é fácil. Mas o preto protagonista, já é muito mais difícil. Eles pegam quem tem a pele mais clara para fazer um cara que é negão, por exemplo. É muito difícil. Então, assim, Caraca, isso é muito forte que você falou. Então, eles, majoritariamente, são pessoas brancas que ocupam esses lugares de destaque para fazer voz de personagens Exato. protagonistas Exato. negros. Sim. No meio da dublagem. Sim. Eu sou do audiovisual e no meio da TV, não preciso nem falar explicitamente. Hoje a gente está conversando mais sobre isso, tendo que entrar, criando oportunidades, botando o pé na porta. Né? Mas eu sinto que pra gente chegar... A gente não chegou lá. Não. Mas a gente tá indo. Sim. Mas a gente ainda não chegou. O racismo no Brasil é muito recente, Uhum. né? É algo muito recente.
Mas a gente tem falado sobre isso. E eu que ando no meio da TV, do audiovisual, enfim, vejo que a gente tá, mas que ainda desce assim, engolindo. Sim, sim. Tem que estar porque o mundo mudou. Então vamos colocar eles aqui, mas só que aí quando a gente mostra o talento, Né? meu amor! Teve um caso que aconteceu que eu senti que a diferença foi por essa questão racial. Eu também tenho uma empresa de social media, né? De videomaker mobile. E tem eu e a minha sócia, que é a minha cunhada, e ela é branca, né? E aí, uma pessoa contratou a gente para fazer um trabalho em que ela não pôde ir. E eu vi que o tratamento dessa pessoa com ela foi meio diferente de mim. E aí, quando eu cheguei no local para fazer a gravação, todo mundo lá era branco. E essas pessoas ficaram me olhando, esse cara em específico ficou me olhando, meio que desconfiando do meu trabalho, se era bom, se não era, sendo que ele sabia que era, sabe? Como é que a gente explica isso? É. Aí eu senti uma coisa assim, toda hora ele ficava olhando, toda hora ele ficava, nossa, tem que fazer de tal jeito, tem que fazer de outro jeito. Sendo que com ela era diferente o tratamento, enfim, sendo que a gente fazia a mesma coisa. Ele sabia que, enfim, a gente fazia um bom trabalho. E aí eu senti uma coisa estranha, eu comentei com a minha esposa, que também é preta, e aí ela já cantou a pedra. Mas aí, se a gente vai dizer, porque, por exemplo, é difícil explicar algo que o outro não verbalizou. Olha, você tá tendo uma atitude racista. Não, mas ele não falou. Dificilmente alguém vai falar escrachadamente. Seu preto, sua preta, assim. Não vão falar. Isso é coisa que a gente sente. E atinge em um lugar muito particular, dói, fere e maltrata. Só que eu acho que a gente foi criado na resistência. O nosso povo já foi criado na resistência, então a gente aprendeu a resistir. Não é que não doa, é que a gente aprendeu a resistir. Porque se a gente não resiste, a gente não vai chegar em lugar algum. E essa necessidade da gente ser sempre 2, 3 vezes melhor. A gente tem que mostrar. A gente não dá pra você ser um dublador muito mediano ou igual. Você tem que correr 2, 3 vezes mais, não é verdade? Sim. Eu quero muito falar sobre esse ponto com vocês no próximo bloco. Qual papo de hoje vai ser? Tem gente que quer vir a nós e o vosso reino nada, mas você não é assim. Você tem um coração generoso, abençoador e tenho certeza que vai ser madrinha, padrinho junto comigo do Jardim das Borboletas. Essa ONG que ajuda várias famílias, crianças que têm epidermólise bulhosa. Epidermólise bulhosa é uma doença que deixa a pele cheia de ferida, é muito doloroso, é sofrimento para essas famílias, mas com a iniciativa do Jardim das Borboletas junto comigo, junto com você, a gente muda a realidade dessas crianças. Tem gente que fala, mas preta, você divulga essa causa, não fica feio no seu feed essas feridas? Feio é não ajudar, não estender a mão, não cuidar dos órfãos, da viúva. Bora ajudar, meu povo. As crianças e as famílias precisam. Então ajude com qualquer valor, como puder, o Jardim das Borboletas e se torne padrinho, madrinha e tenha sua consciência tranquila de que hoje você dormiu ajudando alguém. Nós podemos ser um agente transformador, fazer o dia de alguém mais feliz, de uma criança, de uma família. Deus conta com a gente e eu conto com você. Qual papo de hoje vai ser? E nesse corre de ser 2, 3 vezes melhor, essa cobrança, você se cobra muito, ô Robert? Eu me cobro. Demais, demais. Eu sou um cara muito perfeccionista. Por assim. quê? Porque, assim, sendo vulnerável, às vezes eu me preocupo muito com o que o outro vai pensar e vai olhar de mim, sabe? Então, às vezes a gente entra num lugar de comparação, assim. Eu até tava conversando com um amigo da música também, que também é preto, indo pra esse lado, né? E a gente percebe que no meio, para as pessoas brancas, muitas vezes, é meio que parece que é mais fácil, é só a pessoa tá ali na frente e já deslancha. A gente não, a gente tem que fazer de tudo, a gente tem que chamar atenção de alguma forma, a gente tem que correr mais rápido. Aí a gente se pergunta, nossa, aquele fulano e tal. Eu até brinquei com ele, deve ser porque é branco, mano. Porque o cara só aparece, e faz a mesma coisa que a gente e vai. E vai, Os padrão chega, a galera padrão chega, faz a mesma coisa que a gente faz e vai. Mas a gente não, a gente tem que dar cambalhota. Verdade. A gente tem que ir no meio do povo fazer as coisas diferentes. Soprar Porque o dedão, porque parece que a galera não para tanto pra olhar, pra ver, pra escutar, sabe?
Eu sinto isso. E mano. por que você acha que no meio isso é tido muito como mimimi? Então, Existe o mimimi. Sim, eu não tô existe. negando o mimimi. Existe. O mimimi, existe o vitimismo, existe a ladainha que eu não tenho paciência nenhuma. Mas também não existe. sim. Assim, eu não gosto também de ficar levantando esse tipo de bandeira, né? Assim, falando assim, não, pô, beleza, eu luto para que não aconteça, né? Nenhum tipo de danos a nós, né? Mas não fico toda hora militando também, porque é chato. Mas, assim, deixa de ser um mimimi quando tem uma afronta declarada, deixa de ser mimimi quando alguém fica muito no pé. Cara, eu era chamado de neguinho do pastoreiro na escola, sabe? Então, assim, mas levava na boa, porque naquela época o bullying era na boa, né? Eu tenho 33 anos. Hoje em dia a gente tem voz, a gente consegue falar, a gente consegue pensar, opa, isso aqui foi racismo, sabe? Esses tempos atrás eu tive uma discussão com um conhecido e ele, pô, você também, negão. Eu falei, ô, irmão, tá tudo bem, velho. Calma. Você não precisa disso, a gente é parceiro. Você acha que hoje você, como cantor, uma voz, você sente um peso da responsabilidade em ser exemplo e ser uma representação para outras gerações que estão te vendo? Com certeza. Com certeza, ainda mais com esse último lançamento, né? Ele faz. Que eu vim com uma pegada bem black, bem a minha raiz, né? A minha raiz que chocou uma galera que, enfim. Você recebeu muita crítica por causa dessa música? Recebi um pouco. Mas é uma música tão boa, gente. Chega, viralizou. Mas acho que a parada foi o molho. Acho que foi muito molho. A galera Muito não molho. entrou no molho. Mas era amigo fácil, o pessoal era, só tinha que chegar com o macarrão, porque o molho tava pronto. A galera já. enjoou do molho. Ai, que não pode isso. Por que muita não pode? dança, não sei o quê. Essas coisas. Muita como dança. A precisa- gente não vai dançar porque no processo do quadradinho religioso a gente não pode meter um negocinho aqui. A gente tem que ficar sempre, oh, Jesus, 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 oh my God, Jesus. Eu durmo. Aí eu recebi umas críticas. Eu fiquei, gente, parece que isso é algo novo. E se você para É. pra escutar a crítica? E aí? Se você para pra escutar, você não lançava a sua música. Não tava viralizado, não tava no sofá aqui hoje, muito provavelmente. Pois Não é. sei. Exato. Pois é. Exato. E aí eu tava falando que nos anos 2000, grupos black, né? Tem vários aí que estavam em alta e a galera amava naquela época. E hoje as pessoas, quando veem esse tipo de conteúdo, meio que se chocam, eu fico sem entender, gente. Porque aí a galera tá mais acostumada com worship, com uma parada mais assim, que eu amo também. Eu gosto também. Eu gosto Durmo às vezes. Tem uns que eu durmo muito, porque eu sou mais pentecostal. Eu gosto de um negócio de quando estiver a cada lado abriu uma 500 graus de puro fogo, uau! Amor, tocou, eu saio rodando da porta É o foguete. até o Olha aí, ó. final, É isso, amor. é Eu isso. saio girando, É o terrível. De vida, de Amo. fogo. Mas tem dia que eu tô dizes. Isso é bom. Mas todo dia dizes, não dizes. Entendeu? Você acaba não dizendo nada. Aí eu sempre quis trazer essa veia minha, o black music, uma coisa dançante, algo com molho, assim, porque essa é a minha raiz. Eu cresci com isso, eu cresci vendo essas coisas. Como eu falei, Álvaro Tito, Ed Mota, galera que rompia barreiras, né? O Álvaro Tito não, a barreira. Você gosta do Rompia Kirk? Não, demais. Aham. Demais. Foi uma das referências. Então eu trouxe isso. E eu vi que depois que eu fiz isso, parece que acendeu nas pessoas, na galera, principalmente em homens, né? A fazerem isso, a se alegrarem, a dançarem e tal. E eu vi a galera tendo coragem de chegar e ser eles mesmos, sabe? Eu acho que esse movimento, inclusive, da sua música, nananã, ajuda até os varões e as varoas a se aproximarem. Porque ninguém vai se aproximar de ninguém. Eu acho isso maravilhoso. Usa a música dele, meu. Ninguém vai se vendo? aproximar de ninguém de... Oh, Jesus. Ninguém vai assim. Pessoal, agora se você meter aqui. Ele... Vai do que... Já Já é uma coisa, entendeu? dá pra... E aí, varoinha? E aí, será que ele vai ouvir a gente? Mas ele faz. Então, eu acredito, assim, que Deus, ele vai usar minha vida para ser uma referência. Eu acho que até de coragem também, sabe? Porque eu nunca tinha feito isso. Então, eu não sou um dançarino profissional igual ele, mas eu falei, mano, eu tenho que fazer isso,
sabe? Eu quero fazer isso, eu sinto que tem que fazer isso. E meio que eu dei a cara a tapa, independentemente do que a pessoa ia falar, das críticas que eu ia receber. Você recebe É. muito convite pra estar ministrando em... Porque eu vejo mais assim em eventos. Uhum. Mas e igreja? Ah, não combina, você recebe convite? Como é que tá? Então, eu já recebi muitos convites na época que eu tava ainda na Bahia, quando eu era mais Uhum. adolescente e tal. Mas hoje eu confesso que os convites estão aparecendo agora depois da música. E tem algo muito interessante acontecendo. A música tem chegado a lugares, a música, a dança, o clipe, toda essa estética tem chegado a lugares que eu não achava que iria chegar, sabe? Eu tenho visto a música numa church, Uhum. numa assembleia, a galera com paletó e tal, dançando a música. Um dia desse eu fui cantar numa... Muito bom. Um dia desse eu fui cantar Aquela numa... do paletó. E o Os paletózinho. pastores tudo assim, as moças com saião. Eu falei, gente, olha pra isso, mano. Olha pra isso. Aí eu fui numa igreja, numa determinada congregação, numa determinada... esqueci o nome que fala. Denominação. Denominação. Que eu olhei assim, não tem nada a ver com a música, mas eu cheguei lá, cantei a música, o pessoal dançando, o pastor dançando também e tal. Eu falei, nossa, que legal. Que legal. Ele falou sobre as referências. Suas referências, a fonte que você bebe. As referências com relação à dublagem que eu tenho são Orlando Drummond, que eu Uhum. comentei aqui. São todas pessoas brancas, né? Uhum. Mas são pessoas muito boas. Uhum. Guilherme Briggs. É até difícil você não ter referência. E isso é um ponto interessante. Uhum. As referências que nós temos, muitas de pessoas brancas, porque essas pessoas brancas sempre ocuparam Sim. o lugar. Então a gente precisa estudar. Então nossa referência bibliográfica, nossa referência de conteúdo são essas pessoas. Sim. Porque senão a gente não vai ter referência, Sim. né? A gente tem poucas referências. É. Mas que a gente vá atrás dessas referências que temos agora, Sim. né? Marco Ribeiro, esse pessoal, né? Manolo Rey, são vozes importantes do Brasil, né? Que trazem a dublagem. Então eu sempre fui de beber dessa fonte, né? Desses caras, que era quem eu mais costumava escutar. No Looney Tunes, em desenhos. Então eu sempre fui trazendo isso pra mim. Mas sempre foram essas referências, né? São pessoas do meio da dublagem que são grandes, mas que são ocultos também, né? Porque eu sou um artista que não mostra o rosto. Eu só dou minha voz. Eu dou minha voz para um personagem. Então, eu pego muito personagem branco também. Uhum. Muito personagem branco. E isso, pra mim, é bom. Pra mim é bom, porque aí mescla naquilo, né? Pô, o cara é negão, mas tá lá, ó. Tá fazendo trampo com personagem branco, enfim. Mas são pessoas maravilhosas, essas pessoas, essas minhas referências, né? E Você acha que sua fé ajuda você a ter paciência e não perder o réu primário? sim, ajuda muito. Inclusive, eu Porque tava... dá vontade de dar uns tapas, fala a verdade. Aham. Quando a gente vê os cenários e o que acontece, dá vontade de engarguelar. Sim. Inclusive, eu tava contando Todo pro mundo Robert. aqui teve o réu primário intacto ou só o meu que... Brincadeira. Eu posso sair agora? Cadê? Eu tava contando pro Robert, né, vindo pra cá, que certa vez eu tava no trabalho. Desculpa eu sair assim do assunto rapidinho. Mas eu saí do trabalho e eu tava perto de um estúdio grande, assim. Eu falei, cara, eu vou passar nesse estúdio só pra ver como é que é. Aí eu peguei assim, cheguei lá, toquei a campainha. Oi, boa noite. Oi, tudo bem? Gostaria de entrar, conhecer o estúdio, como é que funciona, porque sempre podia visitar antigamente, né? Você entrava, fazia visita dentro dos estúdios, conhecia os diretores. Aí a pessoa pegou e falou assim, é só com hora marcada, você tem hora marcada? Eu falei, não, eu só queria entrar e conhecer como é que é o estúdio e tal. Não é assim que funciona aqui, você precisa ser convidada a entrar. Aí eu falei, sério? Mudou assim? Não, sempre foi assim. Eu falei, tá bom então. Aí ela falou, te ajuda em algo mais? Aí eu falei, não, só isso mesmo, muito obrigado. E aquilo pra mim foi um baque muito, muito pesado, porque era uma coisa que eu queria estar, eu gostava daquilo, e eu não consegui passar da porta.
Eu tava contando pro Robert que eu voltei pra casa chorando. Porque você entendeu que não era simplesmente não, agora mudou. Exato. É tipo, não quero você aqui. Exato. Você não tem um perfil pra estar nesse lugar. Exatamente. Eu voltei pra casa chorando, Preta. De E o que é verdade. que você faz com esse choro? Eu Continua chorando? Não, jamais. Porque em alguns momentos eu já voltei pra casa chorando, eu só não continuo chorando. Jamais. Chorar tudo bem, pra mim, na minha visão. Continuar chorando é que não dá. Sim, exato. O que eu fiz? Naquele mesmo momento em que eu tava chorando, voltando pra casa a pé, indo até a estação, eu falei com Deus. Eu falei assim, ó, meu Deus, o Senhor viu o que aconteceu, o Senhor viu a minha intenção e a minha vontade é de o Senhor fazer com que eu volte pra cá, que eu consiga dublar nesse lugar. E aí? Não deu 2 meses, 3 meses assim, no máximo. Ah, estamos precisando de vozes pretas. Toma, diabo! Continue. Estamos precisando de vozes pretas e tal. Aí eu mandei o meu material, falei, ó, senhor, tá na sua mão. Eu não vou voltar lá porque eu não fui convidado, então. Aí Aí também já meteu não fui convidado. Chupa. Depois de 2 semanas, Preta. Depois de 2 semanas. Oi, você é o Tristão, né? Pô, a gente gostou de você. A gente queria que você viesse aqui dublar e tal. Aí eu falei, com certeza, vou. E eu tava no início da carreira. Inteligência, sabedoria para poder também voltar ao lugar onde você foi pisado. Exato. Porque às vezes a gente é tão machucado na vida que a gente fica preso ao que feriu a gente. Uhum. E a gente precisa ser inteligente, ter sabedoria, ter sagacidade. E também a gente precisa do aqué, do dinheiro, do negócio, né, do totó, fala assim na Bahia, entendeu? É isso. Pra gente voltar e dizer, voltei. Não para lhe pedir, não para ser figurante, mas como protagonista da cena. É isso. Então agora eu não preciso de hora marcada, sai da minha frente. É exatamente isso. Tem que deixar um pouquinho, pecar só um pouquinho. Só um pouquinho de soberbo. Mas era o que eu tava contando pra ele. A pessoa que não deixou eu entrar naquele dia teve que me receber. Toma! Teve que me receber. Ah, eu gosto. E assim, tipo, hoje em dia a gente conversa, a gente troca ideia e ela nem sabe disso. Né? Que mas vai, me que manda eu- o zap. ela não sabe que, tipo, que eu guardei isso comigo, sabe? Uhum. Eu tenho pra mim que ela... Mas foi uma coisa que eu coloquei Deus na jogada. Porque se eu não coloco Deus na jogada, como é que eu volto? Ei, Entendeu? Então, assim, eu falei, vai na frente. Porque se eu for, eu indo com a minha vontade, falei, eu tô com vontade de ir. Fui. Mas eu fui com a minha vontade e bati na cara lá. Voltei. Aí eu voltei com a vontade de Deus, com a permissão dele. Então, quando eu fui assim, aí a porta abriu. Então, a gente costuma falar, né? Ah, não sai nada de bom da favela. Eu sou do meio do Capão Redondo, Jardim São Luís. Não sai nada de bom, é preto, não sei o que lá. Cara, independente da cor, independente do que você faz, se você coloca Deus na jogada, as coisas acontecem. Não tem como, não Sim. tem como não acontecer. Sempre foi o meu sonho dublar. O meu padrinho na dublagem, um beijo aí, Bruno San Gregório, tamo junto. Ele é um cara branquelão, russo, e falou, você tem futuro, mano. Eu vejo futuro em você. Vai acontecer. você já chorou por conta dessas questões, o Robert Lucas? Você falou um pouco do seu cabelo, você ficou triste, Sim. nanana. Mas tem algum exemplo particular, assim, que você lembra que você se entristeceu, que você chorou, mais algum? Chorar, nunca cheguei a chorar, mas de me indignar, assim. Isso foi mais agora, assim. Eu e minha esposa, a gente tava num determinado local, onde até certo ponto poderia tirar foto nesse local, e tinha uma galera lá e tal. E a gente tava acompanhado com um casal de amigos que são brancos, né? E aí a gente chegou nesse local, fomos tirar fotos até certo ponto, e esses meus amigos foram até pro local que não poderia tirar foto. Eles tiraram todas as fotos que eles queriam. Nossa. Todas as fotos. Aí eu e minha esposa, a gente ficou no lugar que podia tirar. E a gente tirando as fotos lá, gravando story e tal. Aí o segurança branco chegou e falou, não anda muito por aqui não. Não tira muito foto por aqui não. Aí a gente olhando assim ao redor, tinha um bocado de gente branca tirando foto. Aí só eu e minha esposa assim. Você não. nem quer se meter Tem na uma coisa- confusão, mas a confusão Tem uma coisa- Persegue. Ai, eu fico, meu Deus, será que eu tô muito mimizento? Eu fico olhando assim, eu Muito falei, não é possível. palestrinha. Não é possível.
Beleza. Aí depois os nossos amigos descem e eu e minha esposa a gente continuou tirando foto. Depois vem lá um segurança e foi reclamar comigo com a minha esposa. Aí minha esposa já ficou... Bradou. Bradou. Aí, Mulher. aí eu que fiquei dando assim... Aí o domínio próprio gritou assim. Gritou mais comigo. Gritou mais comigo. Com ela, eu acho... Com ela deixa um pouquinho de lado. Ela não Foi escutou embora. muito, não. Mas comigo, dá uma segurada. Porque não ia adiantar, mano. Não ia adiantar ali no momento. A gente ia falar, mas infelizmente. E é essa isso, eu questão fiquei de ser indignado. E essa questão de ser figura pública, onde a gente tem que equilibrar, né? A questão, ó, peraí, eu sou figura pública, isso também, eu represento pessoas, eu sou uma voz ativa, e equilibrar o quero voar no pescoço dela agora. Aham. Nossa, isso me indigna. E esse ano aconteceu também na entrada do prédio. A gente mora, o meu pai, ele é preto, alto, dread. Então, o meu pai é um cara mó estiloso, é a minha referência de estilo. Inclusive, essa calça aqui eu roubei dele lá em casa, né? Roubou? Roubei dele, peguei dele aqui. Explica pra gente, Aí, ó, tá não! Poxa, Andar espalhando por aí! nossa, Que negócio já de viu aquele meme? Com roubo! esse cabelo, com essa cor. Tá entendendo? A gente tá falando de Complicando com a gente, passagem. meu ocupado. Não, mas, tá vendo? Perdão. Nunca mais rouba! Perdi a linha. Não, eu peguei primeira emprestado do meu vez. pai. Peguei emprestado do meu pai. Perdi a linha já. Vai devolver? Não sei, mas... Mas ele sabe. Ele sabe. Então não foi emprestado. Você me deu, né? Calma, calma, E aí... calma. A gente entende. Todo mundo já passou É. por isso. Sim, com certeza. Aí a Todo gente... mundo aqui já roubou. Nossa, todo mundo aqui... Nossa, desculpa. Nossa. Eu tentei dar uma acalmada, mas ela veio de novo a bumba. Assim, ó. Uá! Todo mundo aqui já fez isso. Aí voltando na entrada do prédio, a gente entrou, aí foi eu e minha mãe, minha esposa e meu pai. E tem aquela coisa de não entrar com carona, né? Enfim. Só que teve uma galera branca que tinha entrado com carona, né? E passou de boa. Aí quando eu fui passar com minha esposa, meu pai e a minha mãe, o segurança branco parou a gente, falou, ó, não pode entrar com carona, não sei o quê. Aí eu olhei assim, eu falei, não, isso é racismo, pô. É. Porque um cara branco entrou aqui com um bonde e tá tudo certo. Você já Meu pai, percebeu? alto com dread preto, não pode. Não pode. É, Você já percebeu? Vocês já perceberam que a gente, até quando a gente vai falar isso é racismo, a gente para um pouco. Às vezes a gente baixa o tom da voz, porque a gente fala sem querer acreditar. Não, não é possível, isso é racismo. A gente fica até sem jeito de falar. Uhum. E a gente não pode ser assim, cara. A gente tem que dizer, isso é racismo. E É. ponto. Sim. É corte rápido Tramontina. Eu aprendi a ser assim. Eu vivenciei algo recentemente que está em processo. Nunca pensei que eu teria um processo. Eu achei muito chique, que eu tô no meu primeiro processo. Eu acho que agora realmente eu tô famosa. Porque pessoas que são figura pública e não tem um processo, não chegaram lá. Verdade. Agora Já- eu tenho um processo. Vocês têm que arrumar um processo. Não, pra eu não vocês. sou figura pública ainda. Você Não. tem, Ainda não. por isso. Não tem processo, não é figura. Tem. Porque eu acho muito chique. E a gente chegar assim e dizer, nossa, eu tô com um processo e segredos. Eu vou aproveitar que meu sogro preto é advogado. Aí, ó. Vou começar agora. É isso. Bora. E eu estou em um processo e o meu processo envolve essa questão racial. Uhum. E eu fico assim, caraca, eu tô vivendo isso. Mas quer saber? Muita gente diz assim, não, preta, não fale, não bote, não dê a cara a tapa. Mas se a gente não continuar dando a cara a tapa, meu amor, o povinho vai continuar pintando e bordando. Então Deus precisa de nós, pessoas com voz ativa, que bota a cara, que bate o pé na porta. E é isso aí, com muita sabedoria. Sim. Não pode agir na burrice, tem que agir na sabedoria, sabendo os passos certinho. Jejum, oração, um pouco de autocontrole e de loucura um pouquinho e pau! Né? Tô Sim. certa ou tô errada? Tá certo. Tá certíssimo. A gente já falou demais. Bora ouvir um especialista no assunto? Você sabia que existem doenças que são mais predominantes em pessoas negras e tem doenças que são mais predominantes em pessoas brancas? Vamos falar sobre isso. Pessoas afrodescendentes têm maior risco de desenvolver pressão arterial elevada, diabetes, entre outros, mas sabemos que isso está também diretamente ligado a hábitos desse paciente. Já pessoas brancas têm maior chance de desenvolver câncer de pele, doenças celíacas, entre outros.
que também estão ligados aos hábitos que esse paciente tem. Agora, sobre capacidade intelectual, dons e talentos, cientificamente, isso não tem nada a ver. Isso depende realmente do seu esforço, da capacidade e do teu desempenho. Ó, vamos aprender aqui nesse terceiro bloco? O que pra ele é impossível. Ele faz o que ninguém faz. O que o homem é capaz de fazer. Cristo faz muito mais. Muitos podem até duvidar. O milagre agora pode não chegar, mas Cristo faz muito mais. Joga um molho e acabou. Joga o molho. É isso, esquece. Aprenderam? Ah, que isso, Aí, cara. Eu quero de novo. Bora, a parte de novo, bota o refrão. Peraí, calma. Você que tá em casa, presta atenção agora nesse refrão. O que pra ele é impossível. Ele faz o que ninguém faz. O que o homem é capaz de fazer. Cristo faz muito mais. Muitos podem até duvidar. O milagre agora pode não chegar, mas Cristo faz muito mais. Swing. Ei, molho. Cara, muito bom. Massa. Eu acho que eu perdi meus calores. Acho muito bom pro cardio. Aham. Ai, botar assim pra Canta aí. malhar. Acho muito bom. O bom é que você fez uma música versátil. Serve pra gente malhar, serve por cardio e serve pra também discotequinha com a Então maroa. a galera usando essa música na academia, tá? Eu vi um grupo de mulheres dançando essa música na academia lá. Top, mano. No... Como é? Step? No step. É isso aí. Stepzinho. Não, Da hora, muito hein? bom. Meu Deus do céu, que legal. E como é que tá a vida, a felicidade de você estar vivendo esse tempo? Nossa, eu tô assim, sem palavras pra o que Deus tá fazendo através dessa música, porque eu tava falando com. Mano, eu ia errar, eu vou errar. Tristão, tristão. Só tá o El. Não, mas é Tristão, mano. Tristão. É um tristão. É isso, é É pouco cristão e é tristão, mas é Sim. feliz, meu irmão. Tá vendo? Já tá prazer. Eu tava falando com o Tristão que foi algo muito inesperado, assim, porque seria o meu último projeto desse jeito, o meu primeiro e último projeto dançando, com essa veia black e tal. Por quê, né? Eu tava indo pra um lado mais congregacional, porque a minha vontade mesmo era seguir nesse estilo, é seguir no groove, no black music. Que Aí é... você pensou, quando você pensou em desistir, Por que eu pensei em desistir? Porque a gente que tá tentando e tal, a gente vê que certos estilos, eles são mais e difíceis por quê, da né? galera escutar. Curiosamente, tal. o estilo black. Mais Mas vamos. difícil da galera escutar. E aí a gente tava pensando assim, eu pensei assim, poxa, eu gosto de fazer congregacional também, então, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Ok, vocês venceram. Deixei nas mãos de Desta Deus. vez, só. Deixei É. nas mãos de Deus, assim, sabe? E aí eu falei, Deus, se for isso, me dá uma resposta e seja o que o Senhor quiser. E aí a resposta tá vindo, graças a Deus. E eu fico muito orgulhoso desse projeto, porque é um projeto que eu sempre quis fazer. E, né, tive coragem de fazer. Eu sou uma pessoa muito tímida, então Deus me deu muita coragem pra fazer isso. Você é tímido. Sou tímido, mas, enfim, a gente tem que vencer as barreiras, né? Porque se a gente for deixar a vergonha, a timidez e Pessoal na rua já reconhece, já já deu, tira foto. tirar foto. Cuidado com a vaidade. Ah, tem isso também, né? Mas eu me sinto mais de boa porque numa época da minha vida, 10 anos atrás, eu participei de um reality show, The Voice Kids, né? Você fez o The Voice The Voice Kids? O primeiro The Voice Kids, eu fui semifinalista. Você não. Mentira, que você era as criancinhas. E aí, Fui do não, time da peraí. Ivete. Eu quero muito saber disso. Pelo amor de Deus. Você tava no The Voice Kids. Viraram a cadeira pra você. Sim, E a emoção de virar a cadeira? eu escolhi a Ivete. Porque ela foi a Acertando ou não? única. Porque ela foi a única jurada que deu oportunidade pós The Voice. Eu gravei DVD com ela. Nossa, enfim, foi mas muito a Ivete legal. é uma querida, né? É, A Ivete. Eu acho massa, sabe por quê? Claramente, nós temos religiões diferentes. sim. Eu, você, a Ivete, não. A gente é da mesma. Mas a Ivete tem outra religião. Mas é muito importante a gente saber se respeitar, se ouvir, se acolher. Entender as oportunidades quando Sim. Deus conecta. Eu imagino que você deve ter aprendido bastante com demais. Veveta, porque ela, cara,
mulher é um fenômeno na música, sabe muito. Demais. É. E como esse programa foi o primeiro, teve uma ascensão muito grande, assim, no Sim. Brasil. Tudo que é o Então, primeiro é eu fiquei babado. conhecido, um pouco conhecido e tal. E nessa época teve essa coisa de tirar foto. E de que eu não podia sair na rua. Minha esposa fala que foi o Justin Bieber do Nordeste. Nossa, Porque aí a galera tirava foto. Então hoje meio que eu tô Você tinha quantos acostumado. anos? Eu tinha 13 para 14 anos. Oh. Então hoje Ah, já era- eu até que lido de boa com isso. Mas ele faz... eu tenho muito orgulho, porque até por ter trazido essa raiz black, você vê que lá no clipe só tem galera preta. E quando eu chamei as pessoas pra participar, tava faltando um guitarrista e um baixista. Aí eu falei, no meu story, eu falei, gente, vocês conhecem algum guitarrista e baixista preto? Pra que não dê problema pra igreja. pra participar do clipe? Aí veio a galera, os meus seguidores brancos. Ué, branco não pode? Por que tá excluindo os brancos? Tá excluindo da galera branca. Meu amor, eles comigo, eu vou te defender. Questão de reparação histórica. A gente vai excluir mesmo. Aí tinha gente que falou assim, nossa, excluiu os brancos. Aí eu não sei se eles falaram sério ou não. Tinha que ser os negão, pô. Tinha que ser a galera. Entendeu? Desculpa aí, na próxima... Talvez, talvez. Quem sabe, né? Não, mas ele tem essa veia mesmo. E é um projeto que eu tenho muito orgulho, assim. E Deus tem feito grandes coisas. E foi uma coisa intencional, né? Desculpa te cortar. Foi uma coisa intencional. Por isso que ele escolheu preto. Era a intenção Era dele trazer intencional, isso. mano. Precisava Eu fazer quero. isso aí. Aí agora, tipo, põe os brancos aí. Calma aí, né? Segura Vamos tua bola aí. abrir, vamos ver se vai. É, Né? já. Você passa lá na minha assessoria e a gente vê. Né? É que talvez tom. Eu quero saber o que é que vocês diriam para sua criança interior. Valeu a pena. Valeu a pena o sofrimento, valeu a pena as discussões para ir pro lado da arte. Embora eu tenha caminhado por outros caminhos, eu ia falar, fica tranquila, criança. Fica tranquila porque você vai chegar onde você quer. Não vai ser agora, mas você vai chegar lá. E quando chegar, você vai ter a maturidade para desfrutar. O que é que você diria, Robert? Eu diria que, pra minha criança, que a gente tá orgulhoso da gente. Orgulhoso daquilo que Deus tem feito, né? E que aquilo que a gente sonhou, que parecia meio distante aos olhos das pessoas, parecia meio que desproporcional, meio fora do padrão, hoje tem sido bênção para outras vidas. E que você ama o seu cabelo, que eu acho que o meu eu de 6 anos nunca iria imaginar que eu iria estar com o meu cabelo, que eu iria estar dançando, que eu iria estar fazendo isso tudo, porque parecia muito distante para outras pessoas. Parecia que ia contra a grande massa ali, mas deu certo e tem dado certo. Você entende que hoje você vive coisas que você orou quando era criança, quando era adolescente? Entendo. Hoje eu entendo. E assim, são coisas que eu olho pra trás e falo, caramba, como que aconteceu? Né? Por ser, aquela coisa de nicho fechado, tal, é o quem indica. Como a gente tinha dito, quem me indicou foi Deus. Então, de tanto que eu orei, eu pedia, e hoje eu vejo assim que foi importante. As orações foram importantes. Os jejuns foram importantes. E perceber que Deus me colocou neste lugar agora, mesmo que recente, 2 aninhos só, eu sou um neném nessa profissão, mas Deus já me colocou para fazer muitas coisas boas. Então eu consigo entender claramente que não é só a minha força. Claro que eu estudei para isso, mas é a permissão e a força de Deus também. Eu super entendo isso. Isso aqui que eu tô vivendo hoje com vocês só foi possível porque eu me posicionei, mas eu só me posicionei há 2 anos atrás. Então a caminhada cristã já tem um tempo, mas posicionada, era toda errada, posicionada tem 2 anos. Então quando você fala que é um bebê, eu também sou um bebê. E aí o pessoal olha e fala, nossa, Preta, quanta coisa, onde você tá em 2 anos? Nossa, aconteceu tanta coisa na sua vida. Mas é porque ao longo da caminhada, dos 30, Deus foi me preparando durante esse tempo. E se eu tivesse acessado antes o que Deus me entregou agora, ou coisas que Deus me entregou há 5 meses atrás, eu não teria maturidade. Eu não teria resistência para suportar as pancadas. Então, assim, a sua criança tomou muita pancada.
Então tinha coisas que Deus não podia te entregar porque ele precisava ainda forjar essa maturidade, essa resistência, sabe? Sim. Eu entendo muito quando a gente escuta e quando a gente lê que o reino de Deus, o reino dos céus é tomada à força, cara. Uhum. Porque é tomada à força, sabe? As coisas, o que a gente conquista é tomada à força. E no meio da arte é muito assim. Sim. É muito difícil. É muito difícil o campo artístico no todo para fazer isso aqui, para fazer. Nossa, a gente mobiliza uma galera, uma equipe, é dia chorando, é patrocinador, a gente precisa, né, para Uhum. poder tocar isso aqui. E já é difícil o campo artístico. E campo artístico para pessoas pretas é muito mais difícil. A gente tem que ser 2 vezes melhor. Sim. E você sente isso, essa dificuldade no campo artístico para pessoas como nós, né? É muito louco. Por quê, né? Né? Por que ainda? Tem algo que Tony Tornado fala, eu estava assistindo Tony Tornado, é o ator, né, global, maravilhoso, ele tá com 95 anos, O cara tá enxuto. É. o cara tá Tá enxuto. a lenda, o cara é a lenda. Ele é. E eu tive o privilégio de conhecer Tony Tornado pessoalmente, abraçar, ser repostada por ele. Nossa, o Tony, ele abriu... é impossível falar sobre essa história, esse legado, essa resistência sem falar do Tony. Uhum. O Tony é pai de um grande amigo meu, o Lincoln Tornado. E, cara, ele estava falando que a gente tem muita reserva. Porque, se você reparar, nós somos um grande celeiro de talentos. Povo preto. Indiscutivelmente, as grandes vozes do gospel, as grandes vozes do secular, os grandes artistas, o que tem o molho, o que tem o swing, o que levanta a galera. A gente é diferente, cara. Uhum. Tem um negócio que você tá entendendo. É. E o Tony fala algo interessantíssimo, que é a gente é assim também porque a gente tem muita reserva. Significa que a gente guardou tanto durante tanto tempo, que foi nos impedido de falar durante tanto tempo, que a gente tem aquilo tão guardado que quando a gente chega no lugar a gente explode Uhum. e brilha. E aí eu quero saber de vocês, é mimimi, é vitimismo ou é porque incomoda? Eu acho que incomoda. Incomoda? Você acha que incomoda? Incomoda. Ô, se incomoda, né, Acho que mano? incomoda muito. Por que Acho que incomoda incomoda? Porque uma coisa que você falou é que quando a gente tem muita reserva, né? E quando a gente tem essa oportunidade de colocar pra fora, a gente vai com tudo. E nos meus últimos anos, tendo a oportunidade de cantar e de estar numa gravadora que tá ali comigo pra fazer projetos e tal, eu tô indo com toda a minha dedicação, até pra esse último projeto mesmo, foi com tudo que eu tinha, assim. Eu falei, mano, a gente vai trazer essa veia, vai pra cima, vou colocar a pessoa preta, a gente vai pra cima. Tinha até eu fiz tem uma cena no clipe que é de um milagre da menina que levanta da cadeira e foi uma referência de um milagre que aconteceu real, né? E eu lembro que o milagre que aconteceu real, o pastor era branco. Eu falei, o pastor não vai ser branco, não, você vai ser eu. Não, vamos pra O cima. pastor é você no clipe. Eu achei fantástico Aham. quando vocês viram aí, É. sabe? Reeducar. As pessoas conversam, eu tenho atitudes racistas porque eu não sei, eu tô aprendendo, eu quero aprender junto com vocês. A mulher e o homem já tem 30, 40, 50 anos nas costas, eu não tenho muita paciência, você tá me entendendo? Porque reeducar talvez é cansativo. Por que é cansativo? A gente tá cansado de falar? Você tem que aprender sozinho? O que é que vocês acham? Eu acho que essa coisa do reeducar é muito. Você tem paciência pra reeducar? Não tenho paciência. Pra educar? Não tenho. Por que não tem? Não tenho. Porque é uma coisa que deveria vir junto já, de fábrica. Deveria vir de fábrica. Você se sente cansado? Não, demais. Eu É, nem isso- perco meu tempo mais, assim. isso Mas é uma tem horas que precisa falar. Isso é a responsabilidade de cada um. Sim, deveria vir de fábrica. Pô, a gente cresce com pessoas brancas e pretas, isso é normal. Isso é normal. Isso não deveria nem ser pauta, sabe? Não deveria ser. E aí a gente torna isso pauta. Eu acho E a gente precisa estar a aqui gente falando. precisa falar, e assim, não era necessário. Uhum. Não era necessário, né? Mas se torna.
A gente tava falando sobre, né, você dar o máximo no seu clipe e tal, vai ser o último, dar o sangue. Cara, só Deus, minha esposa e minha filha sabia que eu saía 5 horas da manhã de casa, passava pelos caras, oi, aí, vai aonde, neguinho? Ô, tô indo estudar, beleza. Sai da periferia e chega na Lapa e vai estudar e pá, uma coisa, outra, pra tá dublando hoje, pra tá trabalhando com o que eu queria hoje. Então, assim, foi meu trampo, foi meu suor, foi a minha batalha, foi a minha guerra, né? Inclusive tem um parceiro meu, ator, um grande ator, Fernando Bittencourt, um grande abraço, Fernando, que ele falou, cara, eu não sei qual é que é, mas eu gosto de estar com você, você tem um brilho diferente. Eu falei, mano, é Deus que coloca, irmão, eu tô aqui fazendo o meu junto com você. Qual que é a minha diferença pra ti? Nenhuma. Aí ele, mano, acho que é isso que me falta, é ser cristão. Sabe? É isso que me falta, porque eu acho que é o que importa, Preta, é o que importa, sabe? O que a gente é, saca? O que você é, Robert? Beleza, mano, você é um negão, canta pra caramba, tal, mas a essência, velho, o que você é que tem que me importar, não a sua cor, não a sua pele, não o seu cabelo, não o meu, não o seu, Preta, sabe? Essa parada do reeducar não deveria existir. As pessoas deveriam colocar a mão na consciência e falar assim, não, beleza, isso, ele é igual, se virar do avesso é todo mundo a mesma coisa. Eu quero saber o que você queria dizer para as gerações que estão assistindo agora. O que é que você deixa para essa galera? Seja o que Deus quer que você seja. Seja o que Deus criou você para ser, sabe? Na nossa vida, as pessoas elas vão tentar nos diminuir, principalmente pessoas pretas. Vão tentar colocar você num padrão, mas a gente nasceu para ser diferente. A gente nasceu para ser luz nesse mundo. Então, aquilo que Deus te entregou, seja fiel. Seja fiel àquilo que Deus colocou nas suas mãos. Tenha coragem de fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. E algo que Deus tem falado muito comigo é que as bênçãos elas vão chegar, as bênçãos elas vão estar nas nossas mãos, mas que a gente nunca se esqueça que o abençoador, aquele que nos dá, o nosso Pai, é muito melhor e muito mais importante do que as bênçãos que a gente ora e que a gente tanto deseja. Mas seja fiel à sua essência, aquilo que Ele colocou nas suas mãos e não se amolde ao padrão que as pessoas querem que você se amolde. Seja o que Deus fez você para ser. O que é que você diz, Tristão? O Tristão mais feliz que eu conheço. Muito obrigado por isso. Eu digo que persistam. Persistam. Eu só quero complementar o que o Robert disse, né? Porque tendo Jesus, Deus como centralidade, você só tem que ir. Você só vai. Então persista. Seja você. Não queira mudar, né? Deus te fez lindo, perfeito, à sua maneira, e floresça aonde Deus te plantou. Floresça aonde Deus te plantou. Não importa onde você está agora, mas se Ele te plantou aí agora, floresça aí, para daqui a pouco você germinar para outro lugar. Eu tenho uma coisa para dizer também. Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. E se você for comigo, eu te processo. Inclusive, vem cá rapidinho. Se eu pudesse falar com a Preta Souza da infância, aquela menininha que olhava para os cartazes e não se via em cartaz nenhum, ou quase nenhum, eu queria dizer, calma garota, você não tá perdida. O mundo é que ainda não tinha luz suficiente para enxergar a sua cor. E todos os seus sonhos, pretinha, alinhados com o de Deus, vão se realizar. Até de ter um programa. Pensar que os vizinhos davam risada, né? Quando eu tagarelava, ninguém acreditava. Quando eu dava uma de Daniel e começava a contar os meus sonhos por aí. Era difícil de acreditar mesmo. Mas eu acreditei. E você precisa acreditar. Agora, para as pretinhas e os pretinhos do futuro, que talvez não se enxerguem também em lugar nenhum, escutem isso. Não tem nada de errado com você. O cenário é que ainda está atrasado. E já que eles demoram para mudar, a gente muda primeiro. A gente cria os nossos projetos. A gente vai na frente, a gente vai para cima com a sabedoria que vem do alto. A gente chega, senta, fica, faz, bota o pé na porta e muda o tom do ambiente
e ajusta pra gente, pra nós. Com fé, com propósito, com leveza e com o humor necessário pra não enlouquecer durante o processo. Se hoje eu posso estar aqui escurecendo o que sempre foi claro demais, é porque outras antes de mim acreditaram. Acreditaram em existir, resistir até o fim. E o mínimo que a gente faz é continuar essa fila. Obrigada por estarem comigo e que esse programa lembre você uma coisa simples. Você não precisa pedir licença para ocupar o espaço que Deus já preparou para você. Obrigada por estarem comigo até aqui. A gente chegou aqui junto e assim a gente vai continuar, hein? Vem aí uma segunda temporada mais recheada, mais apimentada, com a língua afiada. Eu prometo estar com um em dia, edificação também e o devocional check. Eu espero você na segunda temporada do Diz Aí Preta. Tchau! Ou melhor, até logo!